Já não precisa de esperar mais. Esta é a sua pedra de audiência. Como sempre, um convidado vem até nós para que você aí em casa esteja connosco e entenda algumas das facetas dos cidadãos e da sociedade dos dias de hoje, dos dias de ontem e a esperança da manhã. Hoje temos alguém muito emblemático. Quem não conhece Macieira da Lixa? Sim, Macieira da Lixa. Padre Mário de Oliveira. É exatamente ele que está aqui hoje connosco. Seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Obrigado. Atendendo até ao facto de ser uma figura emblemática. Lixa não seria a mesma se Padre Mário lá não tivesse um dia chegado. Evidentemente. E a terra deve-me, de certa maneira, esse proveito. E eu também devo a Macieira da Lixa muito, porque é a freguesia, portanto, a população que ficou para sempre ligada ao meu nome, dado que na época a polícia política, a Montapide, se resolveu meter-se comigo e, portanto, ao meter-se comigo, meteu-se enquanto pároco, estava a meter-se com a própria instituição Igreja Católica, que tinha uma concordata com ela, como ainda tem, infelizmente ainda tem, mas depois, ao abrigo da concordata, era complicado meter-se com um pároco, e por isso, mas meteram-se. E, portanto, a prisão, e depois as notícias nos jornais, e essas coisas todas, e como fui preso duas vezes, onde a polícia não teve inteligência de prender-me uma vez, saí absolvido, 2 anos depois já estava outra vez a ser preso, pelas mesmas razões, mas pronto, de certa maneira, na hora levaram a melhor, porque com a segunda prisão conseguiram o que não tinham conseguido com a primeira, que foi que eu não voltasse mais à paróquia de Macieira da Lixa por decisão episcopal da altura. Portanto, eu penso que, e não andarei longe da verdade, que entre o bispo pressionado, entre Padre Mário e concordata, optou pela concordata e deixou o Padre Mário à solta. E é desde então que eu ando à solta. E sou um padre à solta, e isso é muito bom, é muito belo, mas também tem os seus riscos. Mas recorda, e aliás as suas palavras indiciam isso, aqueles momentos que viveu na altura foram complicados, mas hoje enche de orgulho. Não foram propriamente complicados, porque a minha consciência, eu como padre presbítero da Igreja de Porto, com uma missão específica de anunciar o Evangelho, que devo primeiro praticar para o poder anunciar, é assim é que deve ser, eu sabia que a missão de evangelizar, na linha de Jesus, é uma missão de altíssimo risco. E, portanto, a Jesus valeu-lhe a morte na cruz. Portanto, é uma missão de altíssimo risco. E, portanto, quando um padre ou um bispo não passa maus bocados no seu ministério, é porque o ministério não está a ser corretamente realizado, concretizado, porque um ministério presbiteral de anunciar o Evangelho e praticá-lo, levá-lo às últimas consequências, é politicamente subversivo. E, portanto, num regime ditatorial como o de então, obviamente que eu tinha em mente que podia a todo momento ser preso, e aconteceu por 2 vezes. Mas a prisão fortaleceu. A prisão política confirmou-me, digamos, no meu ministério presbiteral, e eu tenho isso a meu favor, ao contrário da maior parte dos meus colegas, que só são presbíteros por ordenação. Depois até transformam depressa o presbítero em sacerdote, que é ainda pior, porque sacerdote é uma coisa pagã, das religiões do paganismo. Ora, o presbítero, o seu ministério principal não é o culto, não é a liturgia, não é o altar, não é o templo, ao contrário do que se pensa. Isso é de sacerdotes, O presbítero é uma missão secular, para ser vivida na sociedade, e, portanto, é uma missão com uma profunda dimensão política. Eu não sou político no sentido profissional,
Mas anunciar o Evangelho mexe com o modelo de sociedade, com este tipo de sociedade e de mundo que nós temos. E eu estou confirmado, digamos assim, no ministério presbiteral, não apenas pela ordenação, mas sobretudo pelas prisões políticas. Pelas 2 prisões políticas. Isso é a minha confirmação máxima no ministério. O meu ministério atinge a sua plenitude quando eu sou preso e absolvido no tribunal. O bispo de então, na primeira vez, até disse: Padre Mário, e estava eufórico no dia que eu saí absolvido, houve lá um jantar, uma ceia festiva no Paço Episcopal, e ele disse num brinde eufórico, 2000 anos depois, o Evangelho voltou de novo ao pretório, que é o tribunal, e desta vez, 2000 anos depois, saiu absolvido. Portanto, de certa maneira, o bispo, sem querer, identificou o Padre Mário com o Evangelho e o Evangelho com o Padre Mário. Portanto, fiquei confirmadíssimo no meu ministério presbiteral. O que eu estranho é que, estando assim tão confirmado no ministério presbiteral, ainda regressei à paróquia, nessa altura fui uma segunda vez, portanto, mas pela segunda vez, que deveria ser confirmadíssimo, porque o tribunal tornou-me a pôr em liberdade, o próprio tribunal reconhecia que presbíteros assim estava bem, era bom para a sociedade e bom para o país, perdi a paróquia. Certamente por uma decisão unilateral da parte do bispo, mas foi se calhar canonicamente, má decisão, mas do ponto de vista eclesial, do ponto de vista da fé, do ponto de vista do Evangelho, pode ter sido a melhor decisão, porque pôs-me presbítero à solta e eu tornei-me jornalista profissional para poder sobreviver do meu trabalho profissional em vez de viver do altar. E, portanto, desde então dispensei o altar e o altar dispensa-me muito bem porque eu não tenho lá lugar, porque isso é só para sacerdotes. O presbítero não. O presbítero está na esteira de Jesus. E na esteira de Jesus, eu deveria, se entrar no templo, devia ser com um chicote na mão como Jesus ao entrar no templo de Jerusalém. Não faço isso porque não é necessário. Basta a palavra, a minha palavra, o meu testemunho de vida. Aqui está para dizer ao mundo que Evangelho de Jesus, presbítero da Igreja do Porto, é por esta linha que avança, ou por esta linha, ou então é idolatria que se anda a praticar. Idolatria, culto a deuses falsos, culto a ídolos, e não ao Deus de Jesus. O Deus de Jesus, que é aquele que nos habita, que vive em nós permanentemente, que nos faz ser de dentro para fora e nos faz crescer. E isso os meus colegas infelizmente não conhecem. E eu tenho pena, porque são uns tristes. São uns tristes. Não há alegria nas suas vidas. E eu não. Eu sou assim, solto, livre. Gosto de dizer como um menino. Sou como um menino. Que onde quer que chegue, está descontraídíssimo, sempre em liberdade. Canta, dança, ri, brinca com as pessoas, senta-se à mesa em qualquer lado, seja na tasca, seja na casa de alguém, sempre numa comunhão total, porque sou presbítero 24 horas por dia, não apenas quando se faz aqueles ofícios ou quando estou numa missão muito específica. Portanto, sou presbítero, também sou presbítero agora, estou a dar esta conversa consigo. Claro. E hoje, palavras como as suas são importantes no momento presente em que as pessoas se vivem cercadas e sem hipótese quase de respirarem. Como é que vive os momentos de hoje? E qual é a importância que o senhor tem ou poderá ter para essas pessoas? Ora bem, eu como me foi retirado em 73, portanto, no dia em que fui preso pela segunda vez, 21 de março de 1973, como foi retirado à paróquia, eu só soube depois, quando saí, 11 meses após a prisão, saí, mandado embora do tribunal, no dia da sentença, é que vim a saber que tinha perdido a paróquia no dia em que fui preso pela PIDE. E, portanto, esta coincidência também é trágica a nível institucional. Para mim, não. É como eu digo, só me confirma no meu ministério presbiteral. Quer dizer, que parece que até o institucional religioso, eclesiástico, que não é propriamente a igreja, o religioso eclesiástico é outra coisa distinta da igreja. E parece que até o próprio institucional eclesiástico sente ter necessidade de me repudiar, porque
eu direi que no institucional eclesiástico não há lugar para um presbítero. Só para os sacerdotes e para os funcionários eclesiásticos que depois fazem fortuna com tudo aquilo que vendem lá no templo e nos santuários. Mas eu estou fora disso tudo, felizmente. E então, no nosso tempo, este ministério, eu, não tendo nada nesse âmbito do eclesiástico, tenho tudo no âmbito do mundo. E hoje sou um presbítero, sobretudo na internet, com o YouTube, com o Facebook, com o correio eletrónico, com os livros que publico, este que é o mais recente, que é o meu livro é o livro dos Salmos, versão terceiro milénio também para ateus, com a presença diária no Facebook, com encontros ao vivo, onde, sempre que sou convidado, com intervenções em televisões, em canais de televisão, quando saiu aquele livro Fátima Nunca Mais, foi um ano de muitas entrevistas, de muitas intervenções também nas televisões e nos jornais, e portanto eu hoje sou um padre que vive ligado, conectado com o mundo a partir da pequena aldeia de Macieira da Lixa, onde vivo numa casinha arrendada, sem ter nada a ver com o institucional paróquia, mas dali irradia para o mundo inteiro. Portanto, isto... E tenho correspondência, eu sou uma pessoa super ocupada, muito ocupada, e tudo sempre na linha do Evangelho. Mesmo enquanto jornalista, que tenho um jornal online, o Jornal Fraternizar, online que é mensal, mesmo enquanto jornalista, eu sou presbítero. Porque percebi quando me fiz jornalista que até a profissão de jornalista me vinha dar um alcance enorme ao presbítero, porque o jornalista é o homem da palavra e o presbítero também o anuncia. Ora, neste tempo, que é um tempo de opressão institucional, é um tempo em que vivemos não numa crise, como por aí mentirosamente se diz, mas vivemos numa guerra financeira que eu chamo a primeira grande guerra mundial financeira. Quer dizer, o grande capital está a destruir tudo o que foi conquista dos trabalhadores para se impor como o único senhor, como o único patrão, como o único dono, como o único Deus. E não é que o próprio cristianismo está associado a este poder financeiro. É ele próprio este poder financeiro. Isto é horrível. E eu estou a descobrir ultimamente, nas minhas investigações, nos meus estudos, que estudo muito, e também na escuta da palavra, que eu sou essencialmente um homem da escuta, para poder ser um homem da palavra, antes é o homem da escuta. E aliás, neste momento estou a falar consigo e através de si, para todas as pessoas que sintonizem este programa, eu estou numa postura de escuta, portanto, não está nada programado, é o que me é, de certa maneira, soprado na minha consciência para que eu diga. E então, o que eu tenho descoberto ultimamente, tomado consciência ultimamente, é que o próprio cristianismo tem duas como é que se diz? Duas máscaras. Máscara em grego quer dizer pessoa. Portanto, tem dois rostos. Tem o rosto religioso, que a gente conhece bem, eclesiástico, na versão católica romana e na versão protestante, nas múltiplas igrejas protestantes, e tem a versão laica. O cristianismo tem a versão laica, e essa é mais sutil, mas é essa que está a vingar, e até vai comer o cristianismo versão religiosa e cristã. Vai acabar por absorver, porque o dinheiro onde chega absorve tudo, come tudo, subjuga tudo e todos, põe todos como capacho de seus pés. Portanto, tudo te darei se tu me adorares, diz o poder financeiro, que é a grande tentação que Jesus também tem, e Jesus diz sempre não a toda a tentação. Mas o cristianismo, em vez de dizer não, disse sim, já que me dás tudo, então aí vou eu. E fica o cristianismo com um poder enorme no mundo, na sociedade, sobretudo no Ocidente, depois que se aliou com o império com o cristianismo, e está a ver o que veio a dar este Ocidente, que hoje está mergulhado numa guerra financeira mundial e que está a dar cabo das populações, a transformar as populações e os povos em mercadoria, em coisas,
em objetos, sem poder ter vontade própria, sem ter projetos nenhuns, sem ter saídas na sua vida. De caminho em casa temos, que eles levam-nos tudo, tudo, tudo. Isto é incrível, isto é horroroso. E o cristianismo está a colaborar com todas estas coisas, porque, entretanto, em vez de anunciar o Evangelho, que mobilizaria as populações para os combates e para as ações políticas indispensáveis a transformar a sociedade, entretém-nas e dá-lhes ópio religioso nos seus santuários, com as novenas, com os tercinhos, com as peregrinações, com os jejuns, com os adventos, com os nataizinhos, as quaresmas, depois com as Páscoas a faz de conta, a beijar a cruz no dia de Páscoa. Estas coisas que são absolutamente ridículas, completamente fora do nosso tempo, não é nenhuma resposta aos gravíssimos problemas das populações, mas que é o que está o cristianismo religioso e eclesiástico a fazer. Porque, entretanto, o cristianismo laico está a fazer a outra coisa, que é o crime, que ele é de sua natureza, como todo o poder absoluto é de sua natureza mentiroso. E então eles hoje mentem que se fartam, até os poderes políticos, mentem que se fartam, é mentiroso, promete uma coisa e faz outra exatamente ao contrário, é ladrão, rouba que se farta às pessoas, não diz que é ladrão, mas vai-nos ao bolso por todas as maneiras, por IVAs, sem IVAs, e eles lá arranjam todas as maneiras e mais uma de nos levar tudo o que a gente tem, até a pele e o osso. E depois ainda é assassino das pessoas, das populações, mesmo que não seja de forma cruenta. Basta matá-las à fome, basta matá-las com falta de medicação, basta matá-las com falta de educação, basta matá-las com uma formatação escolar que não corresponde ao mais íntimo de cada pessoa, é metido de fora para dentro em vez de fazer saltar de dentro para fora a originalidade de cada ser humano. E então isto é horrível, isto é tremendo. E eu digo, assim, não. O cristianismo está absolutamente comido pelo poder financeiro e é ver, o Papa chega a qualquer lado, é recebido como chefe de Estado do Vaticano. E, portanto, tem logo outro chefe de Estado à sua espera, é recebido com aquelas coisas. Tudo o que se disser a partir daí é tudo fantasia, é tudo hipocrisia, porque está, digamos, faz parte do previsto. É previsível. Eles até sabem o que é que ele vai dizer porque os discursos vão antes. Para que ninguém seja surpreendido com nada do que o Papa diz e possa haver a resposta institucional realmente daquele país. Quer dizer, assim não há Jesus, assim não há Evangelho, assim não há a Ruach, isto é, o Espírito Baiuto, que este sopro que sai da nossa boca quando a gente fala, que é o que caracteriza Jesus. Exato. E chegando a este ponto, e tendo a vivência que o Padre Mário tem, o que é que deveríamos fazer? O que deveremos fazer na linguagem de Jesus, que é a minha, que eu faço minha, como faço minha a sua fé, a sua mesma fé. A fé de Jesus não é religiosa. Isto está tudo por dizer às igrejas e às populações. A fé de Jesus não é religiosa. Jesus é a anti-religião. Jesus é morto pelos sacerdotes do Templo de Jerusalém. Os dirigentes máximos da religião da época do seu país. E então, o que fazer? Jesus responde a um homem, a um fariseu do seu tempo, doutor da lei também, que o procura e que diz que havemos de fazer. E ele diz, é preciso nascer de novo. Nascer de novo. Mas como nascer de novo? Ele não entende nada lá, o doutor da lei, não entende nada. Volta ao ventre da minha mãe e torna a nascer? Não percebe nada disso. Nascer do vento, nascer do sopro, nascer da liberdade. Quer dizer, nascer deste sopro que vem de dentro e que nos faz a exteriorizar o que efetivamente somos. O que fazer? Que cada ser humano o possa ser em plenitude, de dentro para fora. E em comunhão uns com os outros, no sistema de vasos comunicantes. Veja que um recebe e, como estão unidos por baixo, todos recebem por igual e fica nivelado. Quer dizer, se há fome por todos.
se há mais abundância, há abundância para todos em pé de igualdade. Vasos comunicantes, nascer de novo, nascer deste, em que cada ser humano seja de dentro para fora, com a sua originalidade, seja o poeta, seja o artista, seja o cantor, seja o bailarino, seja tudo, seja plenamente humano, em vasos comunicantes. Tudo mais vem por acréscimo. O Padre Mário foi preso 2 vezes. Em 69 e em 73. Não, 71 e 73. 71 e 73. 71 e 73. Exatamente por ter esta força dentro de si. 71 não, 70, julho de 70. 70 e depois março de 73. É 21 de março de 73. Exatamente. Exatamente por já andava esta força em mim. Exatamente, uma força livre. Sopro. Livre. Esta ruá, ruá é uma palavra feminina que é hebraica. Para dizer a mesma coisa que nós dizemos espírito. Exatamente. Entretanto, chegou o 25 de Abril em 74. Certamente isso foi uma esperança para si. Digamos que o 25 de Abril para mim não foi surpresa, agradável, evidentemente, mas pelo fator da repressão política, da PIDE, das cadeias políticas, etc. E quando eu lembro que estava em casa dos meus pais, nasci em Lourosa, Santa Maria da Feira, estava em casa dos meus pais no dia 25 de Abril de 74, ainda sem saber bem, em termos institucionais e da Igreja do Porto, o que é que iria fazer. O Bispo ainda não tinha bem definido a minha situação, a minha nova situação, tinha saído da cadeia em fevereiro desse ano. Exatamente. Portanto, ainda estava em casa dos meus pais e quando ouvi aquela notícia de que estava em curso uma revolução do MFA e não sei o quê, povo e tal, eu disse para os meus pais, sobretudo para a minha mãe, que estava à minha beira na cozinha, mãe, e abracei logo, está bem, dei um salto, abracei logo, acabaram-se as cadeias políticas, vai-se acabar a PIDE e, portanto, certamente não voltarei a ser preso, mas não é que eu ficasse numa euforia completa, porque bem sei que normalmente na história, a história dá-nos muitas lições, que uma revolução, quando não é de dentro para fora das pessoas, não acontece dentro das pessoas, de dentro para fora, nas suas mentes, é uma revolução que muda apenas os opressores. Muda apenas os opressores e as regras da escolha dos opressores. No regime ditatorial nem se escolhe, eles são-nos impostos. No regime chamado democrático, como o que veio a seguir ao 25 de novembro de 75, e não propriamente do 25 de abril de 74, o regime democrático nasce no 25 de novembro de 75, com o famoso Ramalhianos e aquele golpe que houve contra o 25 de abril de 74. A gente às vezes esquece essas coisas, e o Grupo dos Novos também está ligado ao novembro de 25 de novembro de 75. Olha, o Jornal República, onde eu trabalhava, foi onde comecei e tirei a carteira profissional, passado um mês, do 25 de novembro de 74, foi encerrado. Foi encerrado. Um jornal que não foi encerrado no tempo da PIDE, só lhe cortavam muitas vezes as coisas, e às vezes eles viam-se gregos para encher os espaços, saía com menos páginas até, mas nunca o encerraram. Um mês depois do 25 de novembro, o República continuava uma voz semelhante ao antes, sem querer regressar ao antes, é claro, mas uma voz da oposição a desconfiar de tudo o que tinha aí ocorrido, acontecido, que era mais uma golpada, e que a gente ia aplaudir nas ruas e afinal já era a nossa opressão, tinha chegado de novo a opressão e o opressor, pois foi encerrado. Porquê? Porque ele lutava para que fosse de dentro para fora, que a revolução fosse aqui, na mente das pessoas, e também no seu coração, nos seus afetos. Porque se não há mudança aí, não há mudança de ser. E se não há mudança de ser, não há nada, não há revolução nenhuma. Muda-se apenas os figurantes e a opressão continua e a exploração também. Ok. Convido os espectadores a continuarem connosco após um intervalo que vamos ter pela frente, porque vamos continuar a conhecer aquele que já escreveu 40 mensagens condensadas em livros para ajudarem a ver a vida de uma forma diferente. Até já!
estamos de regresso para conhecer, continuar a conhecer e a aprofundar as certezas de um homem que está em Macieira da Lixa. Antes nasceu em Lourosa, depois tornou-se uma figura carismática e hoje em dia tem, não direi seguidores, porque ele não pretende ter seguidores, mas um cidadão que é visto com curiosidade e que leva muita gente a acreditar que afinal, se calhar, ele pensa numa alternativa que talvez um dia venha a ser possível. Padre Mário, 40 livros lançou, até este, que este é o mais recente. É o mais recente, efetivamente, espero que não seja o último, mas é o mais recente. E nele encontramos mensagens de Este é o livro dos Salmos. Portanto, é um livro muito diferente dos demais 39. Porque os outros são em forma de ensaio. E este é em forma... É um livro de espiritualidade muito profunda. A espiritualidade que me anima, que me faz ser o que sou. O eu sou que eu sou. Único e irrepetível, porque não há dois seres iguais. Quer dizer, isto que reivindico para mim não é nada do outro mundo, que cada ser humano é único e irrepetível. Nunca ninguém houve antes igual a nós, nem haverá depois, nem há durante. E portanto, cada eu sou é único e irrepetível. E a espiritualidade que me anima, e que sei que anima muitas outras pessoas por esse mundo fora, que estão nas trincheiras em vez de nos palácios, que vivem à intempérie em vez de nos abrigos e nos condomínios, como é o meu viver e o viver de muitas pessoas militantes, de alternativas, pois este é um livro de espiritualidade, diríamos em linguagem, se a expressão não fosse muito conotada religiosa, do ponto de vista religioso, eu dizia que é um livro de oração. Oração, para mim, não é religião. Oração é um grito político. É um grito e é uma postura política. Portanto, as palavras, mesmo que sejam palavras, são palavras que não vão vazias de sopro. São palavras politicamente incorretas. Palavras que põem em causa o institucional que está aí, legitimadíssimo por uma ideologia e até por uma teologia idolátrica que transforma Deus em cobertura do mais obsceno que pode haver e dá-lhe cobertura. Esse Deus vai dar cobertura ao obsceno, quando o Deus de Jesus é o que há de mais anti-obsceno, porque é todo para o humano, para o ser humano. Então este livro dos Salmos, chama-se, o título é exatamente igual a um livro da Bíblia. Exato. O livro dos Salmos. E tem artigo definido isso tudo porquê? Porque contém os 150 Salmos da Bíblia, mas de comum com os Salmos da Bíblia só tem duas coisas. Assim, quase secundárias, que é o mesmo título, sem contar o mesmo título, depois tem o mesmo número de salmos, são 150 também aqui, e tem o mesmo número de versículos ou versos cada salmo. Portanto, desse aspecto é igual ao da Bíblia, um aspecto formal. De resto, os conteúdos são completamente outros, porque são versão terceiro milénio. A maior parte das populações ligadas às igrejas todas nunca reflete nestas coisas e porque se fala de salmos, pensa logo que aquilo que é para sempre. Aliás, tudo que está na Bíblia que é para sempre. E é o grande engano, o grande equívoco. Não é para sempre. A Bíblia tem o seu valor como referência. Mas depois ou é atualizada em cada geração, ou estamos a transformar a Bíblia num ídolo ao qual a gente se submete, temos que nos deixar formatar por o que diz a Bíblia. Quer dizer, em vez de a Bíblia se refundar, se reescrever constantemente, ela vai condicionar o nosso nascimento, o nosso desenvolvimento, e é por isso que aparecem logo as catequeses em criança, que é para nos formatarem, em vez de nos puxarem por nós para a nossa originalidade, saltar toda cá para fora. E se é um artista, se é um pintor, seja o grande pintor, se é um músico, seja o grande músico, se é
o operário seja o grande operário, entende? Que seja em pleno, e em vasos comunicantes não. Então, há que formatar. Ora, estes salmos são um grito de liberdade, como disse o apresentador, que o livro já foi apresentado. Como disse o apresentador, apesar de ser um pastor da Igreja Luterana em Portugal, trabalhou este livro para o poder apresentar, chegou lá, também é professor universitário, e chegou lá e disse: mas eu trago aqui um livro que está uma explosão de liberdade e de criatividade que nunca eu imaginei que me cairia algum dia nas mãos. E então, nestes 150 salmos é que passa o tal sopro maiútico. A maiútica anda toda aqui de princípio a fim. E, ao contrário dos salmos da Bíblia. Portanto, os salmos da Bíblia são escritos muito tempo, séculos antes de Jesus nascer. Quer dizer, são escritos sem a influência histórica de Jesus, do Evangelho de Jesus, desta boa notícia. Sem a influência do Deus que se revela em Jesus. De Deus que se revela em Jesus. Esse Deus que nunca ninguém viu. E estes, ao contrário, versão terceiro milénio, quer dizer, são escritos já com 2000 anos após Jesus. Que em vez de serem 2000 anos de Jesus, têm sido, como se sabe, e até diz o nome, têm sido 2000 anos de cristianismo. Ora, cristianismo tem na sua gênese, na sua origem, um substantivo que por acaso é um mito. Cristo dá cristianismo. Exato. Jesus daria, quando muito, jesuanismo. Mas Jesus nunca quis criar doutrina, um sistema, e portanto nunca há ismos nenhuns para Jesus. Com Jesus há dinâmica, há movimento. Nem sequer haverá igreja institucional. Há movimento, há dinâmica. Há 2 ou 3 que se reúnem em seu nome e que depois vão para a vida e não se criou institucional nenhum. Mas nestes 40 livros, ao longo destes 40 livros, ainda se lembra quando é que escreveu o primeiro? O primeiro foi depois de eu estar numa primeira paróquia, que eu estive em 2 paróquias. A segunda foi Bacia da Lixa, mas antes havia estado por 14 meses na paróquia de Paredes de Viadores, no concelho de Marca de Canaveses. E imediatamente antes de ser pároco, tinha sido capelão militar na Guiné, que era a guerra colonial. Foi capelão militar chamado e obrigado a ir aos 30 anos, foi chamado, requisitado e tive de ir para o capelão militar. Somente eu, apesar da farda que me vestiram de alferes, capelão militar, eu não esqueci que por baixo da farda estava o presbítero da igreja do Porto e que tem de anunciar o Evangelho. Aí é que era arriscadíssimo. Anunciar o Evangelho num clima de guerra, porque o Evangelho de Jesus é a paz praticada. Exato. A paz praticada vivida. Ora, em guerra é exatamente o contrário da paz. E para haver paz desarmada, não armada, que isso é fácil impor-se pelas armas, uma paz artificial, que as pessoas têm medo e portanto estão ali conformadas. Para haver paz desarmada é preciso que as aspirações das pessoas e dos povos estejam absolutamente realizadas. Não haja frustrações nenhumas. E como é que conseguiu contornar a situação lá? Ora, consegui, com a frontalidade e a simplicidade do menino, anunciar o Evangelho naquele contexto. Tinha na minha primeira fila, na missa de domingo, o meu comandante, com mais alguns oficiais, que ele era católico, o comandante, e portanto estava logo na primeira fila. Certamente também a pensar que isso condicionaria um bocadinho o capelão, que só com 30 anos de idade e tal, 5 anos de padre, são pouco experiente e tal, aqui nesta coisa, no mato, sozinho, sem nenhum apoio de ninguém sabe de nada, até pode apanhar um tiro e a gente diz que caiu numa emboscada, quer dizer, que se vai conter, enganou-se. Dava-me mais estímulo a sua presença. Então, eu abria ainda mais, deixava falar o afeto. E eu dava voz às populações que eu andava durante o dia a escutar. Dava-lhes voz cada domingo. De domingo para domingo, a voz era mais gritante. Ao fim de 2 meses, cheguei no início de novembro de 1967, cheguei no início de novembro, a Mansoa,
a 60 km de Bissau, lá assim no interior. E cheguei nessa altura e ao fim de 2 meses, no dia 1 de janeiro de 1968, era o Dia Mundial da Paz, pela primeira vez na Igreja, por iniciativa do Papa Paulo VI. Dia Mundial da Paz, pela primeira vez. E eu pus-me a questão a mim, capelão militar, sozinho naquele batalhão 1912, e digo, o que é que eu vou dizer no Dia Mundial da Paz? Que paz vou pregar eu aos meus homens que estão a fazer a guerra? E portanto, como sempre, andei à escuta muito tempo, e depois, quando parecia que estava para gerar a mensagem, isolei-me por completo. Foi sempre assim que fiz na minha vida, mesmo quando pároco. Isolei-me por completo e escrevi o texto, quase de jato. E foi esse texto que depois de estar escrito, tive um pormenor, é que naquela noite de 31 para 1, o batalhão foi atacado a tiro de morteiro. E que alguns morteiros caíram ainda dentro do território onde estava acantonado o batalhão. Daí que a maior parte dos soldados tiveram de sair em escoltas para o mato, a ver se apanhavam o que eles chamavam de terroristas e que eram os cidadãos de pleno direito daquele território da Guiné. E, na minha ótica. E então eu tinha o texto. O ambiente era terrível. Fazer a celebração depois de um ataque em que eles estavam todos furiosos e tal, que é compreensível, porque perderam-se vidas nesse ataque. E eu disse, agora digo este texto ou não digo? Digo ou não digo? Olha, tornei-me a isolar. Digo ou não digo? Não tenho ninguém a quem consultar, só a minha consciência. Digo ou não digo este texto? Escrevi antes deste ataque. E dei um murro na mesa, quando eu dei um murro na mesa sozinho, no meu quarto, do capelão, dei um murro na mesa e disse, digo. Olha, saiu de cima de mim um peso, fiquei a dançar interiormente e por fora, só estava ansioso que chegasse a hora para poder proclamar aquela boa notícia. Pois proclamei-a, li assim vagarosamente, pausadamente, com o comandante na minha frente, e é claro, quando acabei, a celebração fazia-se na igreja da missão, que ficava mesmo ao lado do quartel. O padre missionário, que era português do Minho, estava presente, também tinha aquela curiosidade, o que é que o Padre Mário vai dizer hoje no Dia Mundial da Paz? Tinha aquela curiosidade, também esteve presente, depois quando me veio ajudar a desparamentar, minimamente, na sacristia, disse, Padre Mário, você está feito. Estou feito porquê? Com isto que disse, é impossível que não vá sofrer penalizações graves. E eu disse, mas como pode acontecer é mandarem-me embora. E se me mandarem embora, acabou a guerra para mim, já cumpri o meu ministério e a minha missão. Em vez de estar aqui 2 anos, basta 4 meses. Até então tinha 2. Depois passei lá mais 2 meses. Claro, depois o comandante chamou-me ao seu gabinete e disse, Padre Mário, eu sou católico e tal, até entendo a sua posição, simplesmente eu sou simultaneamente militar profissional. E militar profissional jurou defender a Constituição, e a Constituição diz, ao contrário do que diz o Padre Mário, que aqui são território da Mãe Pátria, são províncias ultramarinas. E eu disse, mentira. E ele, pois, eu até concordo com o seu ponto de vista, mas enquanto militar de carreira, eu tenho de fazer cumprir a Constituição, que é esta que temos e tal, que diz que são províncias ultramarinas. E o Padre Mário, nesta homilia, nesta celebração, apelou nitidamente que sem autonomia e independência não há paz. E, portanto, é contra a Constituição, claro, vou ter de tomar uma medida. E então, comandante, se eu preciso denunciar o meu quartel-general, denuncio e o abraço na mesma. Ficamos amigos da mesma, ainda fico mais. E ele assim fez. Pronto, depois andaram ali a cozinhar, a ver se me faziam a cabeça a mim. Veio um chefe de Lisboa, outro padre, chefe, lá com as credenciais e com o respectivo salário, as credenciais militares de topo. E veio lá tentar convencer-me, Padre Mário, aqui não se prega o Evangelho, na guerra, esqueça o Evangelho enquanto está aqui na guerra. Esqueça os direitos das populações, os direitos sociais, humanos, esqueça isso, porque aqui é guerra, não se fala nisso. Eu
nem me parece um colega meu. Quer dizer, eu estou a ouvir isso de um outro padre como eu. Esqueça lá que é que tem essas coisas aí nos ombros. Fale-me como padre, como presbítero. Nós temos a responsabilidade de anunciar o Evangelho, nem que paguemos isso com a vida. Jesus pagou com a vida, o que é que quer? E ele ficou muito admirado, muito surpreendido, viu que não me vergou e disse, pronto, eu vinha ver se conciliava aqui, não sei o quê, não sei o quê. Já que não consigo, o Padre Mário vai receber uma guia de marcha, de brevemente, e vai ser apresentado em Lisboa. E lá vai-se ver o que é que se lhe há de fazer. E eu, sabe bem, vou para Lisboa, já acabou a guerra para mim. Pois, foi. Para lá fui de barco, para cá vim de avião. Apresentei-me ao meu bispo castrense. E ele disse, não disse nada, ralhou comigo que se fartou, não me deixou falar, não me pediu uma única explicação, ralhou comigo durante cerca de 15 minutos, disse coisas do arco da velha que não passava pela cabeça de ninguém, e ele fantasiou tudo, imaginou que eu tinha feito para lá disparate toda a ordem e eu só tinha anunciado o Evangelho. E então, no fim, disse-me assim, agora vai para a sua diocese. E afinal não vou ser nada castigado. Não, vai para a sua diocese. Isto fica lá na sua caderneta militar. E eu disse que bom. Vai para a sua diocese, mas já devo prevenir que você vai para regressar à diocese de Porto, mas eu já escrevi ao seu bispo uma carta a dizer, aí vai o Padre Mário, se quer a minha opinião, depois destes 4 meses, eu fui bispo dele, e eu devo dar-lhe, e a minha opinião é esta, é um padre irrecuperável. Ora, foi depois disso, imediatamente a seguir, que eu fui para a paróquia de Paredes de Viadores. Estive lá 14 meses. Portanto, o bispo do Porto da altura... Era o Dom Florentino de Andrade e Silva, que era administrador apostólico. Não gostou dessa classificação do colega dele das Forças Armadas, o bispo Manuel Reis Rodrigues, António Reis Rodrigues, que era bispo de Madarsuma, e o chefe dos padres capelães, na altura. Portanto, o antecessor de Dom Januário Portugal Ferreira, que está agora. E então ele não gostou dessa opinião tão desfavorável. O Dom Florentino é que me tinha ordenado presbítero e, portanto, conhecia-me bem. Até tinha sido, antes de ser bispo, tinha sido meu diretor espiritual do Seminário de Vilar. Claro. Portanto, conhecia o meu interior, puro, como o surpreendia tanto, e disse, não gosto nada disso, vai para uma paróquia então e tal. Só que, ao fim de 14 meses, aí estava o Padre Mário com 24 horas para deixar a paróquia e sair. O bispo também começou a ver o que era o Evangelho pregado numa aldeia rural, com a maior parte da população analfabeta, com o padre a andar de casa em casa, de lugar em lugar, a congregar as pessoas em cada lugar, a ser eu a ir ter com as pessoas, em vez de elas virem para a igreja paroquial, eu a que andava mais a ir ter com as pessoas, e a comer com eles à lareira em todo o lado, e a trabalhar com eles nos campos e não sei o quê. Para onde é que isto vai? Quer dizer, a função hierárquica, hierárquica do pároco, tal, aquela figura, lá muito distante das populações, o Padre Mário estava a andalhar isto tudo. E é que estava. Como Jesus também abandalha tudo. E é por isso que, em vez de entrar no templo de Jerusalém, iria encomendar um sacrifício de animais, que era o que estava em moda na altura, fazer as suas orações muito devotamente, rezar lá um salmo da Bíblia hebraica, como judeu. Não. Chegou ao templo, viu aquele escândalo, aquele negócio, aquilo tudo, a exploração das viúvas e tal. O que é isto? Eu não conheço isto. Eu nunca lá tinha ido, em adulto. E não conheço. Pego mais umas cordas e um chicote para tudo lá fora. Ora, está a ver, é politicamente incorreto, Jesus. Mas mesmo assim continuou a confiar e mandou-o então para Macieira da Lixa. Não. Engano seu, deu-me 24 horas para sair, o decreto da exoneração não me foi dado para as mãos, foi-me lido pelo vigário da vara, com 2 párocos testemunhas de que eu tomei conhecimento, parecia um tribunal, e eu no meio dos dois, eu era o réu, leu-me o vigário da vara, disse, tomou conhecimento, não tomou? E eu disse, tomei, e dobrou o papelinho, tornou-me dentro do seu bolso do casaco, e do bolso falso, e disse, então pronto. À meia-noite da manhã,
deve deixar a residência paroquial e a paróquia. Era uma sexta-feira, tinha até à meia-noite de sábado para sair, que era para não ter o domingo, porque se tivesse o domingo ia ser do povo, porque o povo não me largaria, não deixaria que eu saísse. E então, como isso conseguiu evitar, depois quem me foi substituir apresentou-se, naquele domingo, apresentou-se com a GNR, para lhe proteger as costas, se calhar com medo que a população se insurgisse, que não se insurgia, porque eu sou um homem da paz total e desarmada. Portanto, o mais que podiam dizer era o que é que vem cá fazer, porque o Padre Mário, porque é que nos roubaram o Padre Mário. Mas assim nem aconteceu nada, e eu fiquei mais contente que não acontecesse nada, e portanto, a partir daí, quando mal sabia ele, Dom Florentino de Andrade e Silva, administrador apostólico da Diocese, que 15 dias depois era ele que ia deixar a Diocese, porque o bispo que estava lá fora, o bispo do Porto, António Ferreira Gomes, regressou à Diocese. Regressou depois de 10 anos de ausência. E regressou à Diocese. Pois, ao que se consta, por imposição do regime, eu acho que mais que por imposição da Conferência Episcopal, sobretudo do Cardeal de Cerejeira, e que está a unha e carne com o Salazar, portanto, combinaram aquilo entre eles, Conferência Episcopal e regime, e ele foi 10 anos lá fora. Pronto. Chega e diz assim: o que é que aconteceu ao Padre Mário? Chamou-me. O que é que aconteceu? Porque Padre Mário, eu acompanhei o seu caso lá de fora, estava a acompanhá-lo. O que é que aconteceu? Porque aqui a primeira coisa que cheguei aqui ao passo foi que investigassem aí, na Cúria, porque é que tinha saído da paróquia. E não aparece documento nenhum da sua exoneração, se é que foi exonerado. Eu disse: fui. Ora bem, não aparece documento nenhum, destruíram a prova do crime, porque foi uma exoneração absolutamente absurda, portanto, puramente arbitrária. Pronto, então, e isto liga-se com a questão que me pôs. O primeiro livro chama-se Evangelizar os Pobres. Sabe o quê? São as homilias que eu, na sequência de capelão militar, passei a fazer naquela aldeia, uma aldeia quase toda a população analfabeta na altura, rural, muito rural, tipicamente rural, que eu andava toda a semana a preparar a homilia do domingo. No sábado lá me recolhia para escrever e escrevia. E os textos que escrevi ao longo de 14 meses são as homilias que lá disse, e que depois disse ao bispo: mas é assim, posso pegar as homilias e publicá-las. E ele disse: mas você tem, Padre Mário escreveu as homilias sempre naquela aldeia. Escrevi sempre. Então isso é a sua melhor defesa. Pronto, e publiquei em livro. Chama-se Evangelizar os Pobres. Já saiu quando eu estava em Macieira da Lixa. Como o tempo não para, estamos quase na reta final, mas eu sei, num tempo escuro como o de hoje, com a falta dos tais vasos comunicantes que deveriam existir e que não existem, Mas não existe. O Padre Mário chegou a ser tenor do grupo coral. E hoje, em tempos tão tristes, em tempos tão sombrios, o canto anima, ou pelo menos dá força. Eu também canto muito no YouTube. Nós poderíamos estar numa E tem lá umas conversas sobre Jesus, século XXI, atenção à navegação. Mas conversas de Jesus, século XXI, que são vídeos de 10 minutos cada um, que é para ser gratuito, naquela altura. Agora já posso fazer de 15, pelos vistos. Na altura não. E são conversas, são 970 vídeos de 10 minutos cada um, sempre sobre o mesmo tema. Jesus, século XXI. E eu a conversar para as pessoas que estão do outro lado da câmara. E, portanto, para toda a gente, que agora neste momento não estou aqui a ver as pessoas, além de Joaquim, mas estão muitas. No Joaquim estou a ver toda a gente. Então eu canto muito. E o que é que eu canto aqui? Claro! É uma altura difícil, nós precisamos de o ouvir. Então, com a música de José Afonso, um poema que eu escrevi, muito para agora, para o nosso tempo, para este tempo. Acho que o José Afonso é mais honrado ainda, é dignificado, fica tão contente, porque eu, com a sua música, estou a atualizar uma mensagem que ele, hoje, já invisível, definitivamente invisível, já não comunica desta maneira, comunica de outra. Olha, se calhar inspirou-me a escrever este poema. Ok, muito bem. Povos da terra, povos meninos, tudo é vosso, não dos podeis.
Tomai em mãos vossos destinos, cerrai fileiras, parti os teres. A vossa força é unidade. Deixai o medo, crescei na fé. Sede andarilhos, fraternidade. Povo de povos sempre de pé. Para acabar, quem vos divide só quer reinar. Fazer de vós uns escravos seus. O sacerdote no seu altar vende-vos ritos, rouba-vos Deus. Vende-vos ritos, rouba-vos Deus. É um crime. Sem perdão. Mas é o que se comete por aí. Muito obrigado pela sua presença aqui e pelas palavras de esperança, porque afinal ainda há esperança. Muita. Muito obrigado. Muita. E obrigado. Assim ficamos a conhecer um pouquinho mais Padre Mário. De facto, nós temos sempre a aprender, algo para descobrir. Cada pedra da audiência falo ir mais longe, comigo e com os meus convidados. Muito obrigado. Obrigado também.